Então, hoje nós iremos falar a respeito dessa parte da termologia que estuda a lei dos gases ideais. Gases ideais. Então, olha só, por meio de vários experimentos, os físicos perceberam que gases de substâncias diferentes, quando eles estão submetidos a baixas pressões e altas temperaturas, eles comportam-se de maneira muito semelhante. E nessas condições, o gás recebe o nome de gás ideal ou também de um gás perfeito. E para a gente compreender o estudo a respeito desses modelos de gases, nós temos que admitir algumas coisas como sendo verdadeiras, como sendo presentes em todos os tipos de gases. Primeiro, as moléculas são consideradas pontos materiais, ou seja, suas dimensões e formas são desprezíveis. Então, quando nós estivermos falando de uma molécula de um gás ou um átomo de um gás, nós vamos considerar eles como sendo essas bolinhas, tá bom? Nós não vamos levar em consideração a sua geometria molecular realmente. Nós vamos considerar que cada molécula é apenas um pontinho. Dois, a colisão entre as moléculas e entre elas e as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas e de pequena duração. Essa é outra observação que eu tenho que ter. A próxima é: as forças só ocorrem durante o choque entre moléculas, desprezando-se qualquer outras interações químicas, gravitacionais ou elétricas. E as moléculas estão em grande número e com movimentos totalmente aleatórios. Então, vou mostrar para vocês agora como que fica isso. Olha só, então, quando nós pegamos aqui a respeito dos gases, igual nós conversamos, a primeira característica que nós consideramos, né, cada partícula, é, cada átomo, cada molécula desse gás como sendo uma bolinha perfeita. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a temperatura. Então, eu começo, olha só, coloquei um pouquinho de gás lá dentro. Olha só o que acontece, é como se cada partícula de gás, cada molécula de gás, ela fosse uma bolinha e elas colidem elasticamente entre as paredes do recipiente e entre elas também. E o que nós temos também relacionado à parte de calor, que é muito interessante a gente relembrar. Se eu diminuo a temperatura, se eu resfrio, consequentemente eu diminuo esse grau de agitação das moléculas. Então, vou até colocar menos aqui para ficar mais visual. Olha só, peguei aqui, pã, coloquei esse gazinho ali dentro, olha só. Pronto, duas esguinchadas de gás. Se eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo mais energia, consequentemente, eu aumento o grau de vibração dessas partículas e, consequentemente, a minha temperatura aqui, ela também aumentou. Estou com uma temperatura de 645 graus Celsius, 675 graus Celsius. Agora, se eu abaixar a temperatura, eu diminuo a quantidade de energia cinética dessas moléculas, então, consequentemente, o movimento dela fica um pouco mais retardado, um pouco mais lento, e isso significa nós termos aqui essa baixa da temperatura. Mas o que importa para essa nossa área de estudo, por enquanto, é que eu considero cada molécula de gás como sendo um único pontinho, e elas colidem elasticamente, ou seja, elas não se deformam entre elas e também entre as paredes da minha superfície aqui, desse meu recipiente. E para nós entendermos a respeito da quantidade de gás, nós temos que utilizar o conceito de mol, que é muito presente na química. Para calcular essa quantidade de gás presente no recipiente, temos que utilizar o conceito de mol, que é bem presente na química. E a ideia por trás do número de mols é a mesma da palavra dúzia. Só que enquanto dúzia tem 12 elementos, o mol contém 6 vezes 10 a 23 elementos. Então, se eu falar para vocês, eu tenho uma dúzia de alunos, eu tenho uma dúzia de maçã, eu tenho uma dúzia de ovos. Neste caso, não importa que são coisas diferentes. Dúzia significa 12. Se eu estivesse falando, eu tenho uma dezena de moedas, eu tenho uma dezena de canetas, seria 10. Então, quando eu falo que eu tenho um mol de alguma coisa, é sempre esse valorzinho aqui também, de 6 vezes 10 a 23. Então, esse valor ele é conhecido como número de Avogadro. E nós temos aqui a foto dele. Olha só o jeito que ele era bonito. Gente da química é assim, é tudo bonito. Olha só, parece a Bruna. Então, sendo assim, nós podemos escrever que o número de mols, ele sempre vai ser a quantidade de moléculas que eu tenho dividido por 6 vezes 10 a 23. Então, se eu quero saber o número de dúzias que eu tenho, eu teria que pegar a quantidade de coisas e dividir pelo equivalente da dúzia. Como eu quero saber o número de mols, eu pego a quantidade de coisas que eu tenho e divido pela quantidade que equivale a esse nosso 1 mol. E lembrando que no sistema internacional, mols é dado em mol. Uau!
E outra maneira para calcularmos o número de mols é fazendo a relação entre a massa total de gás e a sua massa molar. Então, quando eu pego aqui a massa de gás que eu tenho e divido pela massa molar, a massa molar desse gás, eu tenho que olhar na tabela periódica para ver a massa molar de cada elemento químico, depois fazer a soma, igual vocês já estão acostumados. Então, esse número de mols pode ser calculado número de moléculas pelo número de Avogadro, ou eu posso pegar a massa desse gás e dividir pela sua massa molar. Beleza pura? Então, a massa é dada em grama e a massa molar é dada em grama por mol. Quando eu faço essa razão, então, eu encontro apenas mol. E quando nós falamos de um gás, nós temos algumas variáveis termodinâmicas. O que são variáveis termodinâmicas? São aquelas características físicas que, quando eu vario ela, eu consigo ter uma diferença em relação ao qual o comportamento do meu gás. Uma delas é a temperatura, porque nós acabamos de ver que toda vez que eu forneço energia térmica, eu forneço calor, eu aumento a temperatura do meu gás, consequentemente eu aumento o grau da vibração das suas partículas, das suas moléculas, e consequentemente ele tem um movimento um pouco mais acelerado. E também vice-versa, porque se eu abaixar a temperatura, eu também teria uma redução da energia cinética de movimento dessas moléculas de gás. Beleza pura? E no estudo de gás, a temperatura utilizada sempre tem que ser na escala Kelvin. Então, toda vez que eu falar de gás, eu tenho que trabalhar com a escala Kelvin. Então, essa temperatura, para eu chegar na escala Kelvin, basta eu pegar a minha temperatura Celsius que eu tenho e somar com 273. Outra variável termodinâmica que nós temos é o volume de um gás. Porque conforme eu vario, eu mudo o volume do meu gás, eu também consigo fazer algumas alterações em seu comportamento. Porque, olha só, por serem altamente expansíveis e compressíveis, as moléculas ocupam todo o espaço disponível do recipiente que as contém. Assim, o volume ocupado pelo gás corresponde ao volume interno do recipiente. E aí nós temos que lembrar algumas relações de conversões, né? 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, que é a mesma coisa que 10 a terceira centímetro cúbico. E 1 metro cúbico é igual a 10 a terceira litros. Então, essas relações aqui são muito importantes para vocês anotarem. Porque quando nós formos trabalhar com o volume de um gás, nós teríamos que trabalhar com essas relações de conversões também. Outra variável termodinâmica que nós temos é o conceito de pressão. Porque o conceito de pressão, apesar de nós estudarmos ele um pouco mais especificamente no conceito de hidrostática, a gente pode lembrar que a pressão exercida por um gás é atribuída às colisões que eles têm. Essas colisões que cada partícula faz contra a parede do recipiente ocasionam uma pressão. E para conhecer a sua intensidade, a gente utiliza que a pressão é a força aplicada em uma certa área. Então, quanto maior a área, maior seria aqui essa questão da força necessária também para que você consiga proporcionar a mesma pressão. Beleza pura? Olha só, pessoal, o que nós temos aqui neste caso, né? Eu vou pegar aqui um certo tipo de gás, por exemplo, aqui é o gás oxigênio. E nesse caso, eu tenho o gás que ele está a menos 246 graus Celsius, ou seja, a temperatura é tão baixa, tão baixa, tão baixa, que é como se ele conseguisse ter essa forma fixa aqui, entendeu? Então, o que eu posso mudar? Quais são as 3 variáveis termodinâmicas de um gás? A primeira que nós vimos foi relacionada à parte de temperatura. Então, olha só, se eu forneço calor, o que eu estou fazendo com o grau de agitação? Está ficando maior. Olha só, a temperatura está aumentando aqui em cima. Ó. A temperatura já está subindo. A temperatura está subindo e ele começa a fazer o quê? Ele começa realmente a ter uma maior energia cinética de movimento, começa a colidir mais. O meu volume é constante. Mas, conforme eu vario aqui a minha temperatura, quem que está variando aqui junto? A pressão. Então, se o volume é constante, o que vai mudar aqui? A pressão. Aí, o que relaciona essa parte do volume? Igual a Thaisa perguntou. Se eu pegar esse volume e abaixar, olha só o que eu faço com a temperatura. A temperatura está aumentando e a pressão também. E olha só, eu estou comprimindo, 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 comprimindo. O que acabou de acontecer? Isso explodiu porque eu diminuí tanto volume, eu tinha fornecido tanta energia térmica, que o grau de agitação era tão gigantesco, tão gigantesco, tão gigantesco, que esse meu recipiente não conseguiu conter, não conseguiu comportar esse gás ali dentro. Então, nesse caso, por isso que aconteceu essa explosão.
Agora, aqui relacionado a transformações gasosas, nós temos alguns tipos de transformações, né? A primeira que nós temos é a transformação isotérmica. Temos que lembrar, esse prefixo iso significa igual. Então, o que significa isotérmica? É aquela que ocorre sempre a temperatura constante. E conforme nós aumentamos, então, porque assim, ó, lembra que nós vimos aqui que existem 3 variáveis de estado físico de um gás, que são a temperatura, o volume e a pressão. Sempre quando eu tenho uma transformação de um gás, que uma dessas variáveis ela é constante, logo as outras duas têm que variar. Então, neste caso, olha só, como eu tenho uma temperatura constante, quem que está mudando? Aumentando a pressão, então a pressão está variando. Percebe que o volume do gás diminuía, ou seja, você tem também uma variação do volume. Então, como eu deixei a minha temperatura constante, a pressão e meu volume variável. Só que olha só o que ele acabou de falar, que nesse caso a temperatura permaneceu constante. Então, ó, eu tenho 3 variáveis termodinâmicas. Eu tenho a temperatura, eu tenho a pressão e eu tenho o meu volume. Nesse caso, o que aconteceu com a minha temperatura? Como é um processo de transformação isotérmica, a temperatura ela permanece constante. Ela não vai mudar nunca. Então, tá bom. E o que aconteceu com as outras variáveis termodinâmicas desse meu gás? Fala, ó, aumentando-se a pressão no tubo. Então, o que eu fiz com a pressão? A pressão, eu aumentei o valor da minha pressão. Então, tá bom. Olha só, eu aumentei o valor da minha pressão. Ele percebeu experimentalmente que o volume do gás diminuía. Então, pensa aqui comigo. Eu tenho 3 variáveis. O que são variáveis? Aquilo que varia. A primeira ficou constante. Uma subiu e outra aumentou. De um modo geral, vocês concordam comigo que não teve tantas variações assim? Porque, olha só, medindo o volume final, ele notou que após a compressão, todo o produto da pressão e do volume permanecia constante. Ou seja, as grandezas eram inversamente proporcionais, porque ele aumentou a pressão e o volume diminuiu. Então, ele viu que o produto da pressão vezes o volume sempre era constante. Eles podiam mudar, tinha hora que esse aqui era 4, esse aqui era 2. Só que quando ele aumentava isso aqui para 8, isso aqui abaixava para 1. Então, quando ele fazia 4 vezes 2, dava 8. 8 vezes 1, dava 8. Então, o produto entre a pressão e o volume permanecia constante. E se a pressão vezes o volume é constante, ele pode afirmar isso aqui. O que significa esse P1V1 é igual a P2V2? Que quando eu falo de uma transformação isotérmica de um mesmo gás, em um momento inicial eu posso ter uma pressão 1 e um volume 1. Após eu fazer certo tipo de experimento, esse produto sempre continuará sendo o mesmo. E essa constatação ficou conhecida como lei de Boyle. Ou seja, em uma transformação isotérmica sofrida por uma massa constante de gás, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. E aqui nós temos a representação gráfica de uma transformação isotérmica. Quando eu tenho o gráfico PV, que nessa parte da termodinâmica é muito importante o gráfico PV, esse gráfico PV ele mostra qual que é o comportamento, a curva característica, né, dessa transformação, quando eu vario o valor do volume e o valor da pressão. Toda vez que você tiver uma isoterma, pessoal, essa isotérmica é o gráfico que representa a transformação isotérmica. Ela sempre vai ser essa parábolazinha com essa característica aqui, ó. Toda vez que você vê um gráfico desse jeito PV, você já sabe que é uma transformação isoterma. E quando nós aumentamos a temperatura dessa massa gasosa, nós temos que o produto PV também aumenta. Então, nesse caso, o que acontece quando eu aumento a temperatura? A temperatura é constante. Sim, é constante. Mas nesse caso, imagina que eu comecei o experimento com uma temperatura, sei lá, de 50 graus Celsius. Depois eu faço o mesmo experimento, só que começando com uma temperatura de 80 graus Celsius. Então, ele vai ficar um pouco mais afastado do meu centro, que é do meu eixo. Depois eu faço outro experimento a 300 graus Celsius. Constante, mas ele aumentar um pouquinho mais essa distância em relação aqui à origem desse meu sistema. Então tá bom, nós acabamos de ver que a transformação isotérmica, iso é igual térmica a temperatura, então isotérmica era uma temperatura constante. Agora, nesse caso, nós temos aqui uma transformação isobárica. Aí eu tenho que lembrar que essa unidade aqui do bar é uma unidade também de pressão.
Então, como bar é uma unidade de pressão e eu tenho uma transformação isobárica, significa que a nossa pressão ela é constante. Ela nunca varia nesse caso. Então, nossa pressão ela é constante. E para medir a pressão de um gás, geralmente usa-se um barômetro. Assim, uma transformação gasosa em que a pressão permanece constante, ela é chamada de transformação isobárica. Porém, todavia, entretanto, nós temos que lembrar novamente. Eu tenho três variáveis termodinâmicas. Então, olha só. A pressão permaneceu constante. Então, eu tenho que ver o que aconteceu com o meu volume e com a minha temperatura. Então, monitorando o volume ocupado por um gás com a temperatura em Kelvin, observamos que o volume aumenta proporcionalmente à temperatura. Ou seja, conforme eu aumento o meu volume, a minha temperatura também aumenta. Então, nesse caso, nós temos que a razão entre o volume e a temperatura, ela é constante. Então, como ela é igual a uma constante, eu posso falar que inicialmente a razão de V1 por T1, volume 1 pela temperatura 1, é igual a K, uma constante qualquer. E depois, em um certo momento, eu começo a variar o valor da temperatura, o valor do volume, e quando eu faço essa divisão, eu encontro o mesmo valor. Então, logo eu posso afirmar sem medo de ser feliz que quando eu tenho uma transformação isobárica, eu tenho que o meu V1 sobre T1 é igual a V1 sobre T2. Então, eu consigo chegar nessa relaçãozinha aqui. Não se preocupem, pessoal, tanto com equação. É um monte de coisa para decorar. Não, tem que ficar tranquilo, porque depois que você chegar na relação da lei dos gases ideais, fica bem tranquilo mesmo, tá bom? Aí aqui nós temos uma representação gráfica dessa transformação isobárica, né? Que nessa transformação nós temos que ela é uma reta, que ela tende a passar aqui pelo ponto 00, mas nunca atinge ele. Ou seja, ela está bem próxima, mas nunca atinge. Porque se ela atingisse nesse caso, significaria que eu teria uma temperatura igual a zero. E eu não posso ter uma temperatura de 0 Kelvin, porque realmente seria o zero absoluto. Tá bom? Agora essa é difícil. O que é uma transformação isovolumétrica? É que o nosso volume é constante. E o que acontece com a minha temperatura e com a minha pressão? Olha só, a transformação isovolumétrica, como o nome já diz, é uma transformação que ocorre quando uma massa de gás ideal e constante sofre uma variação de sua pressão e sua temperatura sem variar volume. Essa transformação também é chamada de isocória ou isométrica, tem que lembrar disso aqui. Uma transformação isocórica e isométrica também se refere à transformação isovolumétrica, tá bom? Neste caso, pessoal, como nós temos ali que o nosso volume ele é constante, toda vez que nós fazemos a razão da pressão pela temperatura, também encontramos uma constante. Então, nesse sentido, nós podemos escrever que a pressão inicial em relação à temperatura inicial e em um segundo momento que eu varie a pressão e a temperatura sempre encontram o mesmo valor. A razão, ou seja, essa divisão sempre converge para o mesmo valor. E igualando essas relações, nós temos que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E aqui nós temos um exemplo para a gente discutir a respeito desse conteúdo. Olha só o que diz esse exemplo. Um gás perfeito se encontra em um cilindro metálico dotado de um pistão que pode variar seu volume interno. Sabe o que seria um exemplo realmente para ilustrar perfeitamente isso aqui? Seria como se fosse uma seringa metálica. Então, é um cilindro metálico que tem um pistão, que você pode variar o volume. Conforme você aperta aquele pistão, você diminuiria o volume de gás contido dentro da seringa. A uma pressão de 9 atm e ocupando um volume de 4 litros, esse gás sofre uma transformação isotérmica, ou seja, se é uma transformação isotérmica, eu tenho que minha temperatura ela é constante. E o volume ocupado passa a ser de 12 litros. Qual que é o valor da nova pressão exercida pelo gás? Resolução. Na primeira, a gente tem que observar que o volume subiu de 4 litros para 12 litros, ou seja, teve um aumento equivalente de 3 vezes. E pela lei de Boyle, essa pressão deverá evoluir na proporção inversa, ou seja, ela tem que ser dividida por 3. Porque lembra que nós vimos que existe essa proporção inversa? Mas eu prefiro utilizar a minha equaçãozinha aqui da lei de Boyle. Porque pela lei de Boyle, nós sabemos que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, o valor da P1 era 9 atm, o valor do volume V1 era de 4 litros. O P2 é o que eu quero descobrir, o volume 2 era de 12 litros. 9 vezes 4, 36, 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo.
36 dividido por 12, chegamos aqui em 3 atm. Aí vocês podem estar se perguntando, pô, Edson, mas agora eu vou ficar toda hora tendo que decorar? Ah, exotérmica é P1, V1, P2... Não, porque daqui a pouquinho, quando nós chegarmos na nossa lei dos gases ideais, fica bem tranquilinho a gente chegar nessa relação, tá bom? Então, é importante realmente vocês entenderem que é possível de ser feito esses cálculos. Aqui nós temos um outro exemplo, olha só. Um cilindro com paredes rígidas apresenta um êmbolo que pode se mover sem atrito e sem a perda de gás. O cilindro contém certa quantidade de gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius e seu volume interno é de 900 centímetros cúbicos. Então, inicialmente, eu tinha, olha só, uma temperatura inicial e eu tenho aqui também um volume inicial. Qual é a temperatura que o gás deve ser aquecido para que o volume ocupado por ele passe a ser esse volume de 1.800 centímetros cúbicos, sendo que eu vou manter durante toda a transformação a pressão constante. Então, olha só, como eu sei que é uma pressão constante, é uma transformação isobárica. E como é uma transformação isobárica, eu tenho que a razão do volume e a temperatura, ela é constante. Então, eu posso escrever que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. O que é o V1? É o volume inicial. O que é o meu T1? É a minha temperatura inicial. O que é o meu V2? É o volume que ela vai ter, que esse gás vai ocupar após essa transformação isobárica. E o que é T2? A temperatura que eu tenho que fornecer para ele. Só que antes de aplicar esses valores na equação, nós temos que lembrar de converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Nunca se esqueça disso. Então, como que eu faço a conversão de graus Celsius para Kelvin? Eu pego o valor da minha temperatura Celsius e somo com 273. Então, como a minha temperatura era de 27 graus Celsius, eu faço 27 mais 273, encontrei aqui 300. Agora sim eu posso voltar e substituir nessa relaçãozinha aqui. V1 por T1 é igual a V2 por T2. Quem que é V1? É o primeiro volume, 900 centímetros cúbicos. O que eu tenho que tomar cuidado, apesar de eu ter falado para vocês, pessoal, você tem que fazer sempre a conversão, né? Tem que saber como que converte centímetro cúbico, decímetro cúbico, litro, etc e tal. Mas se as duas unidades forem a mesma, tanto faz, que você acaba cortando as unidades. Então, olha só, volume 1, 900 centímetro cúbico, temperatura 1, 300 Kelvin. Igual, aqui eu tenho daí o meu volume 2, que é de 1.800 centímetros cúbicos, dividido por T2. Eu poderia ter feito de outro jeito, né? Ó, aqui do lado esquerdo eu tenho 900 dividido por 300. 900 dividido por 300, eu corto 2 zero com 2 zero, fica 9 por 3, que dá 3, igual a 1.800 dividido por temperatura T2. Aí eu pego esse T2, está dividindo, passo ele para o lado de cá multiplicando, e daí eu pego aquele 3 que estava multiplicando e passo ele para o lado de cá, dividindo. Quando eu faço a divisão de 1.800 por 3, eu encontro esse valorzinho aqui, ó, de 600 Kelvin. Se eu quero saber em graus Celsius, aí eu faço o caminho inverso. Eu volto nessa equaçãozinha aqui, olha só. Aí eu substituo o valor da temperatura Kelvin que eu quero aqui e encontro o valor da minha temperatura Celsius. Que eu só ia pegar esse mais 273 e passar para o outro lado menos. E quando eu faço 600 menos 273, eu encontro 327 graus Celsius. Nós fizemos o primeiro exemplo aqui a respeito de uma transformação isotérmica. Depois nós fizemos uma transformação isobárica. E por último, agora vamos fazer a respeito de uma transformação isocórica. Então, olha só como que é essa transformação. Um reservatório fechado contém gás hélio, que será aquecido de 127 graus Celsius para 327, certo? Então, nesse caso, já sei que a minha temperatura varia. Se a operação for realizada a volume constante, é uma transformação isovolumétrica. Pode-se dizer que a pressão interna vai fazer o quê? O que a pressão interna vai fazer nesse caso? Então, olha só, primeira coisa, transformando as temperaturas para a escala Kelvin. A temperatura Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então, a inicial, 127 graus Celsius mais 273, 400 Kelvin. A segunda temperatura, que vai ser aquecida até 327 mais 273, dá 600 Kelvin. Então, olha só, eu tenho aqui a minha temperatura, ela aumentou de 400 para 600, ok?
Aqui o pessoal faz por proporção. Eu não gosto desse jeito, prefiro fazer o cálculo aqui bonitinho mesmo. Porque nesse caso, como eu sei que o meu volume é constante, essa razão aqui ela é válida. P1 por T1 é igual a P2 por T2. P1 é o que eu quero descobrir. Eu não sei o valor de P1 ainda, certo? E também não sei o valor de P2, então substituo apenas T1 e T2. Nesse caso, eu multipliquei cruzado. Olha só o que foi feito. Deixa eu fazer aqui mais detalhado para vocês. Ó. Vou pegar essa relação aqui e vou continuar ela aqui embaixo. Então, eu quero achar uma relação para P1 e para P2. Então, nesse caso, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses 600 que está dividindo aqui e vou passar para o lado de lá multiplicando. Aí ia ficar assim, ó, 600 P1 dividido por 400. Isso é igual a P2. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, fica 6 dividido por 4. Então, 6 dividido por 4, vamos ver quanto que dá isso. 6 dividido por 4, vai dar vezes 1, vai dar 6 menos 4, sobra 2,0. 4 vezes 5, 20, menos 20, 0. Então, deu 1,5. Então, olha só o que eu encontrei. 1,5 P1 é igual a P2. O que que isso significa? Que a minha pressão P2, ou seja, a minha pressão depois de ocorrer esse aquecimento, ela vai ser 1,5 vezes o tanto que eu tinha da minha pressão inicial. Logo, nossa alternativa correta é a nossa letrinha E. A nossa pressão inicial, não sei qual que é o valor dela, mas eu sei que ela foi multiplicada por 1,5. Nunca foi tão fácil. Olha só, a lei dos gases ideais. A lei de Boyle, junto com a de Charles e Gay-Lussac, foram reunidas numa só lei, constituindo assim a lei dos gases ideais. O que que diz isso? Quando nós pegamos toda aquela relação que nós estudamos, né, da razão entre a pressão, a temperatura, o volume, a relação entre elas, tanto em uma transformação isotérmica, isobárica ou isocórica, nós conseguimos ver que essa relação aqui ela é válida. Então, nela, esse K que nós temos do produto de PV em relação à divisão aqui pela temperatura, esse valor K é uma constante que depende apenas da natureza do gás. E mantendo a mesma quantidade de gás durante toda a transformação, nós temos que a pressão inicial vezes volume inicial dividido por uma temperatura inicial é igual a uma constante. E quando eu pego em um segundo momento outro valor de pressão desse meu gás, o volume desse meu gás e a temperatura desse meu gás é igual a essa mesma constante. Logo, eu posso igualar sem medo de ser feliz que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Essa relação aqui ela é muito importante mesmo, ok? Então, nós temos aqui que P1 V1 é igual a P2 V2. Então, essa relação aqui ela é válida, pode tatuar ela na alma, tá bom? P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. E aí nós temos também a equação de Clapeyron. O que que diz ela, né? Estudando a lei dos gases ideais, o físico francês Émile Clapeyron pretendia provar que essa constante K, que aparece na lei geral, ela dependia da massa do gás. Após muitos estudos, ele concluiu que essa constante era proporcional ao número de moléculas do gás e não à massa do gás. Assim, ele conseguiu associar essa constante K de cada substância ao seu número de moléculas e a outra constante R, que valia para qualquer gás ideal. Então, esse K ele é igual a N vezes R. E esse R ficou conhecido como a constante universal dos gases ideais. Aí nós temos aqui algumas equações, né? Olha só, primeira coisa, nós vimos aqui que esse nosso valor de PV sobre T era igual àquela nossa constante K, só que K é N vezes R. Então, eu posso igualar essas duas relações. E se eu multiplico cruzado, o que eu encontro? Que PV é igual a NRT. Então, beleza, pessoal? PV é igual a nRT. E essa equação ficou conhecida como equação de Clapeyron. E não se esqueça que aquele N ele pode ser dado pela massa dividido pela massa molecular. E o valor daquele R ele vale aproximadamente 0,082, mas aqui tem que ter uma ressalva. É 0,082 atm litro por mol Kelvin. Ou seja, aí minha pressão tem que estar sempre em atm, em litro, em mol e em Kelvin.
E outra relação que é muito presente é essa aqui no sistema internacional, que é 8,31 Joule por mol Kelvin. Mas esse valor da constante, como é uma constante, não precisa decorar. Geralmente os exercícios eles já dão pronto para você, tá bom? Aqui eu só tinha falado dessa PV igual a nRT, certo? Aí aqui eu falei que esse N é equivalente à razão da nossa massa pela massa molecular desse gás. E o valor de R, ele tem esse valor de 0,082 quando ele está nessas unidades, já tem M, litro, mol, Kelvin. E outra unidade que é muito comum é essa aqui no sistema internacional, que esse R vale 8,31 Joule por mol Kelvin. Mas esse valor de constante não precisa decorar, porque geralmente o exercício já dá para você. Aí aqui, ó, certa porção de gás perfeito encontra-se em um cilindro de volume variável sobre uma pressão P1 de 1 atm e temperatura T1 de 200 Kelvin, ocupando um volume V1 de 10 litros. Eleva-se a pressão dessa amostra para 3 atm e a temperatura para 900 Kelvin. Qual que é o novo volume ocupado? Observe que, neste caso, pessoal, não tem nenhuma daquelas transformações que nós estudamos anteriormente. Aqui ele não falou que a pressão permanece constante, nem que o volume permanece constante, nem que a temperatura permanece constante. Então, nesse caso, as minhas três variáveis termodinâmicas estão mudando ao longo do tempo. Então, nesse sentido, eu tenho que utilizar aquela relação das três variáveis termodinâmicas. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, neste caso, ó, no lugar do P1, eu coloco o valor da pressão que foi me dada, que era de 1 atm. O volume 1, o exercício falou que era de 10 litros, então substituir, dividido pela temperatura, que sempre tem que estar em Kelvin, o exercício já deu em Kelvin. Igual a pressão 2, essa pressão de 3 atm, o volume V2 é V2 e a temperatura T2 é essa aqui de 900 Kelvin. Faça a multiplicaçãozinha, faça as continhas e eu encontro o meu volume de 15 litros. É bem fácil, não é, pessoal? Depois que parece aqui. Igual eu falei para vocês, antes da gente ir para os exercícios, eu não queria apenas que vocês ficassem decorando fórmula, eu quero que vocês entendam o conceito físico por trás, porque depois essa equação, esses cálculos ficam bem elementares mesmo. Olha só esse exercício 2. Eu tenho uma amostra de oxigênio, que tem uma massa de 64 gramas e temperatura de 27 graus Celsius. E ela está confinada em um recipiente de um volume útil de 16,4 litros. Qual que é o valor da pressão no interior do recipiente? Observe que, quando que eu sei que eu vou utilizar a equação de Kleiper-1 e quando que eu utilizo essa relação aqui? Aqui, pessoal, eu tinha um gás e eu variei algumas relações termodinâmicas dele. Aqui nesse exercício 2, eu não variei nada das suas relações termodinâmicas, eu estou apenas fazendo o estudo desse gás. Então, olha só, ele me deu a massa de gás que eu tenho, a temperatura que ele estava e o volume útil no qual ele estava confinado. Ele ainda falou qual que é a massa molar do oxigênio, que é de 32 gramas, e ele me deu o valor da minha constante. E ele deu a minha constante aqui, ó, em atm, litro, mol, Kelvin. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar, como eu quero saber o valor da pressão e não foi uma transformação assim, eu tenho que utilizar a equação de Kleiper-1, que é a pressão vezes volume é igual a nRT. Pressão é o que eu quero. Volume, o exercício deu? Deu, 16,4. N, o que é N? N é o número de mols. Para eu saber o número de mols que eu tenho, o exercício não me deu. Ele só me deu que eu tenho 64 gramas. Aí eu tenho que lembrar como que eu faço para determinar o número de mols. Para determinar o número de mols, eu tenho que fazer a divisão da massa pela massa molar. A massa era de 64 e a massa molar, o exercício falou que era 32. 64 por 32, eu vejo que eu tenho 2 mols. Então, no lugar do N, ó, 2 mols. A constante, o exercício já me deu. E a temperatura, o exercício já me informou também, que é de 27 graus Celsius. Para passar para Kelvin, basta somar com 273, que deu 300. Faço as continhas, pego essa aqui, multiplico tudo, pego esse que está multiplicando, passo para lá dividindo, e encontro o valorzinho aqui da minha pressão, que a pressão é igual a 3 atm. Fica fácil, que é uma das coisas assim, que eu percebi que vocês tinham bastante dificuldade, é saber quando que eu uso uma equação, quando que eu uso outra. Basta você interpretar que, quando você tem uma variação das variáveis termodinâmicas de um gás, você utiliza a relação P1V1 por T1 é igual a P2V2 por T2.
E quando você não está tendo nenhuma variação termodinâmica, você ainda está fazendo apenas o estudo desse gás, você utiliza a equação de Klepper-1. O primeiro exercício a respeito de transformações gasosas diz o seguinte: o trecho da BR-277, que liga Curitiba a Paranaguá, tem sido muito utilizado pelos ciclistas curitibanos para seus treinos. Considere que um ciclista, antes de sair de Curitiba, calibrou o pneu de sua bicicleta com uma pressão de 30 libras por polegada ao quadrado, a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Ao terminar de descer a serra, ele mediu a pressão dos pneus e constatou que ela subiu para 35 libras por polegada ao quadrado. Considerando que não houve variação do volume, olha só que informação importantíssima. Não houve variação do volume. Se não houve variação do volume, eu sei que já trata-se de uma transformação isovolumétrica. Então, vou escrever aqui, ó, transformação. E por que, pessoal, que eu falei para vocês que nós não precisamos ficar decorando aquelas equações? A gente tem que lembrar apenas dessa aqui. Olha só, lembra que nós vimos agora há pouco que P1 vezes V1 dividido por T1 era igual a P2 vezes V2 dividido por T2? Lembram disso? Pessoal, com essa equação você consegue fazer tudo de transformação isobárica, isovolumétrica e isotérmica. Você consegue fazer tudo. Por quê? Olha só, presta atenção aqui comigo. É uma questão de matemática básica mesmo. Porque o exercício fala que não houve variação do volume. Então, significa que o volume V1 é igual ao volume V2. E se aqui eu tenho um número que é igual a esse número aqui, eu posso cortar. Olha só. Aí eu acabo de chegar naquela relação que geralmente o pessoal fica decorando. Ah, volumétrica é P1 por T1, também não precisa. Você pega essa relação, corta porque é igual, o que sobrou? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Nunca foi tão fácil. Aí eu tenho que analisar a temperatura que eu tenho aqui. Ó. Aqui eu tenho uma temperatura de 20 graus Celsius. Para passar para Kelvin, eu sei que a temperatura é igual a temperatura Celsius mais 273. Então, a minha temperatura Kelvin vai ser igual a 20 mais 273. Então, a minha temperatura vai ser igual a 293 Kelvin. Beleza? Aí eu venho aqui, a primeira pressão que estava era de 30. Então, 30 dividido pela temperatura inicial, 293. Igual. A segunda pressão que ele verificou foi essa aqui de 35. Dividido por uma temperatura T2, que é o que eu quero descobrir. Agora eu multiplico cruzado. 30 vezes T2, 30 T2. Igual 35 vezes 293. Vamos fazer a conta. 293 vezes 35. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 9, 45, com 1, 46, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. Mais 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9 vai dar 27. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 5, vai 1. Aqui vai dar 12, vai 1. E aqui vai dar 10. Então, deu esse número aqui, ó, 10.255. 10.255. 30 está multiplicando, vem para o lado de cá, dividindo. Agora tem que fazer essa divisão. Então, fazendo essa divisão, a 341,8. O que? 341,8 Kelvin. Aí, se eu quiser passar, eu não preciso, mas se eu quiser passar daí novamente para graus Celsius, basta eu voltar aqui nessa relação e substituir o valor que eu tenho. Mas pronto, achei que o valor da minha temperatura T2. Aí que eu falei para vocês, pessoal, você não precisa ficar decorando aquelas fórmulas. Se você sabe essa relação aqui, que tudo isso é igual a uma constante, você resolve numa boa. O exercício 2 diz o seguinte, olha só. Um sistema fechado contendo um gás ideal sofre um processo de transformação termodinâmico isobárico. Olha só, o jeito que é tranquilo, pessoal. Esse conteúdo não é difícil assim. Porque se ele é isobárico, eu sei que isso significa que eu tenho um processo cuja pressão ela é constante, certo? Então, a pressão ela é constante, provocando uma mudança de temperatura de 200 para 400 graus Celsius. Assinale a alternativa que representa a razão aproximada entre o volume final e o volume inicial. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho ali uma temperatura T1,
que ela vai ser igual à temperatura grau Celsius 1 que eu tenho ali, mais 273, que eu tenho que passar para Kelvin. Então, minha temperatura T1 vai ser igual a 200 mais 273. E eu encontro que essa temperatura T1 vai ser igual a 473 Kelvin. E a minha temperatura T2 vai ser igual a temperatura Celsius 2 mais 273. Então, minha temperatura T2 vai ser igual a temperatura Celsius 2, que é de 400, mais 273. Então, minha temperatura T2 vai ser igual a 673 Kelvin. Então, beleza. Aí eu tenho que ver uma relação, a razão entre o volume final e o volume inicial. A razão, eu sei que é a comparação de duas grandezas por meio de uma divisão. E eu tenho que fazer a razão entre o volume final, ou seja, V2, e o volume inicial, V1. Então, é isso aqui que eu tenho que encontrar aqui para o meu exercício. Essa vai ser minha resposta final. E como que eu faço isso? Bom, eu tenho que lembrar que a equação que relaciona, quando eu tenho essa mudança de temperatura, pressão, tananã, é essa aqui, ó. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Então, nesse caso, como fala que é um processo cuja pressão ela é constante, esse número é igual àquele, eu posso cortar, ó, esse com esse. E o que sobra aqui para mim dessa relação? Sobra que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Tá, o que eu quero é V2 por V1. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou colocar o igual, aqui eu tenho uma fração, aqui eu tenho outra fração. Eu quero V1, eu quero V2 em cima e V1 embaixo. V2 em cima já está aqui, eu vou deixar. Esse aqui que está multiplicando, eu passo ele para cá, dividindo. Olha só, encontrei o que eu quero. Aqui embaixo já estava o T1. Esse aqui que está dividindo, eu passo ele para cá, multiplicando. Então, para eu achar essa razão do V2 para o V1, basta eu pegar T2 e dividir por T1. Então, V2 por V1 vai ser igual a T2 por T1. Quem que é T2? 673. Quem que é T1? 473. Tem que fazer essa divisão. Então, 673 dividido por 473, certo? Então, vamos lá. Dá para dividir aqui por 1, que vai ficar menos 473. Aqui vai sobrar 200, certo? Não dá para a gente dividir direto. Eu coloco vírgula e acrescento um zero aqui. 4 vezes que número vai dar próximo? 473 vezes que número vai dar próximo aqui desses nossos 2.000. Se a gente parar para analisar, se aqui fosse exatamente 400, seria vezes 5. Mas como é mais do que 400, é quase 500, na verdade, não vai ser 5, vai ser menor. Então, provavelmente vai ser 4. Então, nem preciso continuar a divisão, porque quando eu analiso minhas alternativas, a letra correta vai ser a letra C. Por que não é a A? Porque seria A se aqui fosse 400 exato, e aqui não é 400 exato, é mais do que isso. Se é mais do que isso, tem que multiplicar para uma quantidade de vezes menor. Então, correto será na sua alternativa aqui, 1,4. A razão de V2 por V1, ela é aproximadamente 1,4. Lindo, bonito e forever. Um mergulhador precisa encher seu tanque de mergulho, cuja capacidade é isso aqui, metro cúbico, ou seja, um volume. E ele tem uma pressão de 140 atm sobre temperatura constante. Novamente, o exercício ele já te dá a dica, ele já fala para você qual é o caminho que você tem que seguir. Eu tenho aqui uma temperatura constante. Aí eu tenho que descobrir o volume de ar necessário para que a pressão de uma atmosfera, qual o volume de ar necessário para essa operação, a pressão de 1 atm. Então, vamos lá, pessoal. Nós sabemos que a equação que relaciona essas transformações aí de um gás é P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Então, como eu tenho uma temperatura constante, eu posso cortar essa temperatura aqui com essa temperatura aqui, porque eles são o mesmo valor. E como é o mesmo valor, eu só tenho multiplicação e divisão, eu posso cortar. O que sobra aqui na esquerda? P1 vezes V1. O que sobra na direita? P2 e sobra aqui V2. A pressão P1 que eu tenho, que fala o volume de ar necessário para essa operação, é esse, nessa pressão inicial que eu tenho aqui. Então, no lugar de P1, eu coloco 1 atm. O volume V1 é o que eu quero descobrir.
E qual que é o que eu tenho que ter depois? Eu tenho que ter uma pressão de 140 atm e multiplica esse volume que eu tenho ali de 1,42 vezes 10 a menos 2. Então, 1,42 vezes 10 a menos 2. Então, 1 vezes V1, eu encontro aqui V1. Igual, agora que eu tenho que fazer essas multiplicações. Então, 1,42 vezes 140. Para ficar mais fácil, nem preciso, mas é que eu gosto de fazer assim. 140 eu vou escrever assim, ó, 14 vezes 10. Vezes 1,42 vezes 10 a menos 2. E daí agora aqui em cima eu só faço aqui, ó, 1,42 vezes 14. 4 vezes 2 vai dar 8, 4 vezes 4, 16 vai 1, 4 vezes 1, 4, com 1 que foi 5. Mais 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. Então aqui vai dar 8, aqui vai dar 8, aqui vai dar 9, aqui vai dar 1. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então V1 vai ser igual a 19,88, né? Então vamos escrever aqui, ó, 19,88. Aí aqui eu tenho, olha só, 10 a 1 com 10 a menos 2 vai dar vezes 10 a menos 1. Quando eu tenho 10 a menos 1, é a mesma coisa que eu estando dividindo esse cara aqui por 10. E quando eu divido aquele cara por 10, eu encontro, ando uma casa para a esquerda, 1,988. Como ali meu volume estava em metro cúbico, aqui eu também tenho metro cúbico. Então, eu tenho 1,98888. Isso aqui é aproximadamente quanto? Aproximadamente 2. Alternativa correta, letra C. Porque isso aqui é aproximadamente 2. Tranquilinho? Então, esses exercícios agora, a gente tem que tentar diferenciar, né? Para ver quando que eu utilizo a equação de Klepper 1 e quando que eu utilizo aquela mesma relação daqueles últimos 3 exercícios, tá bom? Uma dada massa de gás perfeito está em um recipiente de volume 8 litros a uma temperatura de 7 graus Celsius, exercendo uma pressão de 4 atm. Reduzindo-se o volume a 6 litros e aquecendo o gás, a sua pressão passou para 10 atm. Qual que é o valor da temperatura? Pessoal, em algum momento esse exercício falou que trata-se de uma transformação isotérmica ou de uma transformação isobárica ou de uma transformação isovolumétrica? Algum momento ele falou a respeito do número de mols, alguma relação desse tipo? Vocês concordam comigo que eu tenho aqui apenas um único gás e que eu apenas eu mudei alguma de suas variáveis termodinâmicas? Então, como eu apenas mudei as suas variáveis termodinâmicas, eu vou utilizar aquela relação que nós estávamos fazendo até agora há pouco, que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Nos exemplos anteriores, nós conseguimos cortar, de vez em quando, a pressão, de vez em quando o volume, de vez em quando a temperatura, devido à especificidade da transformação daquele gás. Ora ele era isotérmico, aí eu podia cortar a temperatura. Ora ele era isobárico, eu podia cortar a pressão. Ora ele era isovolumétrico, eu podia cortar o volume. Aqui não tem nada disso. Então, eu substituo tudo do jeito que está. No lugar da P1, qual que era a primeira pressão que o exercício falou que ele tinha? Uma pressão de 4 atm. Então, no lugar de P1, 4. Qual que era o valor do volume inicial que ele tinha? 8. Então, no lugar de V1, 8. Dividido pela temperatura inicial dele. Aqui já muda um pouquinho, porque aqui eu tenho uma temperatura inicial de 7 graus Celsius. Então, minha temperatura 1, eu tenho que pegar aqueles 7 graus Celsius e somar com 273, porque sempre tem que estar em Kelvin. Então, minha temperatura T1 ela é igual a 280 Kelvin. Então, aqui embaixo eu vou pôr 280. Igual a minha pressão P2. Ele foi para uma pressão de 10 atm. O volume que ele reduziu, ele foi para um volume aqui, ó, de 6 litros. Então, V2, 6. E qual que é o valor da temperatura T2? É o que eu irei descobrir. Aí eu continuo, ó, 4 vezes 8, 32. Dividido por 280, igual 10 vezes 6, 60, dividido por T2. Agora eu multiplico cruzado, 32 vezes T2, 32, T2. 280 vezes 6, vou fazer aqui rapidinho, ó, 28 vezes 6, 6 vezes 8 vai dar 48, 6 vezes 2 vai dar 12, com 4 dá 16. Então, 168. Então, 168 com mais 2 zeros. 2 zeros.
32 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, 168,00 dividido por 32. Então, vamos fazer esse cálculo. 168,00 dividido por 32. Aqui eu acho que vai dar para fazer vezes 5, que vai dar menos 160. Aí aqui sobra 8, abaixo o zero. Dá para fazer agora vezes... Vai dar para fazer aqui vezes 2, que daí dá 64, menos 64, aqui sobra 16. Aí eu tenho mais um zero ali, dá para fazer novamente vezes 5, que daí dá menos 160, sobra zero. Então, beleza. Então, deu 525. 525 o quê? Kelvin. Então, minha temperatura T2 é igual a 525 Kelvin. Se eu quiser saber isso aqui em graus Celsius, bastaria eu pegar agora e tirar 273. Como o exercício não especifica isso, nós podemos parar aqui. Temperatura T2, 525 Kelvin. Um professor realizou com seus alunos o seguinte experimento para observar fenômenos térmicos. Ele colocou inicialmente uma quantidade de gás ideal em um recipiente adiabático. Quando você ouve essa palavra, pessoal, adiabático, significa que ele não tem trocas de calor com o sistema interno, com o sistema externo, tá bom? Então, adiabático é quando não tem troca de calor. Lembra do diabo e o é a negação. Então, adiabático sem trocas de calor. Comprimiu isotermicamente o gás a temperatura de 27 graus Celsius até a pressão de 2 atm. Liberou em seguida metade do gás no recipiente. Verificou, mantendo o volume constante, a nova temperatura de equilíbrio a 7 graus Celsius. Calcule a pressão do gás no recipiente ao final do experimento. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que analisar, nós temos que ver qual que é a relação existente entre cada coisinha de temperatura que nós temos aqui. Aí, olha só o que eu vou fazer aqui agora, pessoal. Presta bastante atenção. Essa aqui é a nossa equação de Clapeyron. Tranquilo. Eu vou pegar, ó, vou deixar o PV desse lado igualzinho estava, tá bom? E do lado de cá, eu vou pegar esse N, que é o número de mols, vou passar para cá dividindo. E eu vou pegar a temperatura e vou passar para cá dividindo. O que sobra do lado de cá? R. Vocês concordam comigo que esse R significa uma constante? Então, se eu falo para você que P1V1 sobre N1T1 é igual a R, eu também posso falar que P2V2 sobre N2T2 é igual a R. E logo eu posso confrontar e escrever que eles são iguais. Então, eu posso colocar aqui, olha só, que P1 vezes V1 sobre N1 vezes T1 é igual a P2 vezes V2 sobre N2 vezes T2. Porque como tudo é igual a uma constante, essa constante é válida para todos, eu posso igualar e chegar nessa relação aqui. E por que isso aqui é importante, né? Porque vamos parar para analisar o que ele fez, né, nesse fenômeno aqui passo a passo. Primeira coisa que nós temos aqui é dessa relação. Ele colocou inicialmente uma quantidade de gás, beleza, mas depois fala, olha só, que ele comprimiu esse gás, tananã, depois ele liberou em seguida a metade do gás do recipiente. Então, se ele liberou a metade do gás depois, significa que inicialmente ele tinha o dobro daquela quantidade de gás. Então, inicialmente ele tinha o dobro dessa quantidade de gás. Então, aqui eu posso colocar que ele liberou aqui, tá, né? Aqui eu tinha um volume inicial aqui de V0. E como ele colocou aqui a pressão até 2 atm, então significa que minha pressão inicial é de 2. Então, 2 vezes aquele meu volume inicial que eu tinha. Dividido por N, aí eu tenho aqui agora o meu N, que eu vou chamar de N0, que é a quantidade de moléculas que eu tinha, a quantidade de mols que eu tinha, né, inicialmente. E a minha temperatura inicial, ele falou aqui que era essa temperatura, que eu tenho aqui, ó, de 27 graus Celsius. Então, a temperatura inicial T1 é igual a 27 graus Celsius e eu tenho que somar com 273 para chegar em Kelvin. Então, a minha temperatura T1 vai ser igual a 300 Kelvin. Então, aqui embaixo eu posso pôr 300. Qual que é a pressão que eu teria aqui depois? A pressão que eu tenho depois é o que eu quero descobrir. Então, P, vou colocar só P, e o volume que eu tenho aqui nesse caso. Qual que é o volume que eu tenho?
Como ele falou aqui, olha só, colocou inicialmente quantidade de gás, comprimiu isotermicamente, tananã, liberou a metade de gás no recipiente, ó, verificou mantendo o volume constante. Então, como ele manteve esse meu volume constante, se inicialmente eu tinha aqui V0, aqui continua sendo V0, certo? Dividido por o número de mols que eu tenho depois. Lembra que aqui falou que ele liberou metade do gás no recipiente? Se ele liberou metade dos gases, aqui eu não tenho mais aquele N0, eu tenho N0 dividido por 2, porque ele liberou metade da quantidade de mols. E isso ainda vai multiplicar aqui o valor que eu tenho da minha temperatura 2. Qual que vai ser o valor da minha temperatura 2? A temperatura 2 é aquela de 7 graus Celsius. Então, minha temperatura 2 vai ser 7 mais 273. Então, minha temperatura T2 vai ser igual a 280 Kelvin. Então, aqui eu posso pôr 280. Então, novamente, né? Por que esse 2? Porque falou que a pressão inicial era de 2 atm. Temperatura inicial, substituir ali, tananã. Aqui no P2 eu coloquei só P, porque é a pressão que eu quero descobrir. O volume, como ele manteve o volume constante ao mesmo V0. Aqui embaixo eu tenho aqui N0, que é o número de mols inicialmente. Como fala aqui que ele liberou metade do gás, então eu tenho só metade do número de mols. E a temperatura que eu fiz a continha aqui. Então, continuando, aqui eu posso cortar já o valor que eu tenho aqui, ó, de V0 com esse V0. Aí, o que sobra ali para mim? Sobra 2 dividido por 300 N0 igual a, aqui eu tenho P dividido por, aqui eu tenho 280 dividido por 2, dá 140. Então, aqui embaixo eu tenho 140 N0, que eu também posso cortar N0 com N0. Então, aqui nesse caso, sobrou 2 por 300 é igual a P sobre 140. Agora eu vou multiplicar cruzado. 300 vezes P vai dar 300P, igual a 2 vezes 180, 140, 180. Então, P vai ser igual a 280 por 300. Se fosse um exercício vestibular, isso aqui ia dar uma resposta aproximadamente 1, que é quase 300 aqui, esse 280, né? Aí, quando vocês efetuarem os cálculos, aí vocês vão ver que essa resposta aqui é 0,93. 0,93 o quê? ATM. Lindo, bonito e forever. Dúvidas? O exercício 3 diz o seguinte, olha só. 0,5 mol de um gás ocupa um volume V de 0,1 metro cúbico quando ele está numa temperatura de 300 Kelvin. Qual é a pressão do gás a 300 Kelvin? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que analisar, né? Aqui ele me deu a constante universal dos gases, então provavelmente eu vou utilizar a equação de Clapeyron, né? Que diz que PV é igual a N vezes R vezes T, mas eu tenho que ter essas unidades. Primeira coisa que eu tenho que analisar, aqui eu tenho Joule. Joule vai estar em qual dessas minhas relações aqui? Eu tenho que ter a quantidade de mol em mol e a minha temperatura tem que estar em Kelvin. Então, eu posso utilizar ela sem medo de ser feliz. A pressão é o que eu quero descobrir, então P, vezes o volume inicial que ele ocupa é aquele volume de 0,1. Igual, eu tenho meio mol, então aqui é 0,5, vezes R, que é a minha constante dos gases, que é 8,3, vezes a minha temperatura, que é essa temperatura de 300 Kelvin. Então, eu tenho que P vezes 0,1 é igual. Agora, tem que fazer todas as multiplicações aqui. Primeira que eu vou fazer é essa vezes essa aqui, porque 0,5 é a mesma coisa que meio. E meio de 300 é 150. Então, 150 vezes 8,3. Vamos fazer aqui em cima. 150 vezes 8,3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Mais 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 5, aqui vai dar 4, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Apenas uma casa decimal. Aqui deu, então, 1.245. Então, P vezes 0,1 é igual a 1.245. Esse 0,1 está multiplicando, passa para o lado de cá, dividindo. Só que dividir por 0,1 é a mesma coisa que eu tenho de multiplicar por 10.
E quando eu faço essa multiplicação por 10, eu encontro como resposta 12.450. Como aqui estava no sistema internacional e eu estou falando de pressão, eu posso colocar que isso é em Newton por metro quadrado, porque é força pela área, ou eu também posso colocar que essa minha pressão de 12.450 também é dado em Pascal, que é a mesma coisa de 1 Newton por metro quadrado. E aqui finalizamos essa nossa aula, né? Essa resolução de exercícios a respeito de transformações gasosas e equação de Kuiper-1. Então, vamos encerrando por aqui, pessoal. Aproveitem esses últimos 20 minutinhos para vocês já começarem a fazer esses exercícios, tá bom?